Bom dia, boa tarde ou boa noite. E sejam bem-vindos ao Fúria History. O episódio de hoje, a Revolução Industrial e o Império Inglês, e seus impactos no Brasil e no mundo. A Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. E atribui-se esse pioneirismo aos ingleses pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698, causando grandes transformações na época. A Revolução Industrial Inglesa garantiu o surgimento das indústrias e consolidou o processo de formação do capitalismo. Esse desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação de locomotivas, estradas de ferros, que a partir da década de 1830 foram construídas por toda a Inglaterra. A construção das estradas de ferro contribuiu para ampliar o crescimento industrial, uma vez que diminuiu a distância ao tornar as viagens mais curtas e ampliou a capacidade de locomoção das mercadorias. Com o nascimento da indústria, houve grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além disso, não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, pois uma só pessoa, manuseando as máquinas, conseguiria fazer o processo sozinha. Com isso, o salário dos trabalhadores despencou, uma vez que não era mais necessário funcionário com suas habilidades manuais. Não havia nenhum tipo de segurança no trabalho, então os trabalhadores havia muitos acidentes, alguns perdiam até os dedos e eram demitidos e não tinham um salário, ou seja, era bem ruim assim para os trabalhadores. Com isso, houve dois grandes movimentos que foram das organizações de ludismo e cardismo, que por fim eles conseguiram a chamada Trade Union, que era melhorias salariais e redução na jornada de trabalho. Bom, sobre o Império Britânico, ele ocorreu numa onde a Inglaterra mantinha um grande controle do poder. Ela possuía diversas colônias e territórios em sua extensão do império. O Reino Unido em si ele se tornou uma grande potência mundial, fazendo com que colônias de ultramarinas e também de entrepostos. Muitos historiadores estipulam que no ano entre 1920, o Império Britânico ele possuísse um domínio de aproximadamente 458 pessoas. Durante esse reinado, ele se apresentou uma grande frase famosa, que foi: "O sol nunca se põe no Império Britânico". Com a Rainha Elizabeth I no comando, ela conseguiu fazer com que o Reino Unido consolidasse uma das suas colônias, porém o poder começou a se decair, se rebaixar em 1775. E na fase da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido ele perdeu muitas de suas colônias na parte do sudeste da Ásia e assim também perdeu uma parte da Índia, onde a Índia apresentava um dos seus territórios mais preciosos. Uma da grande fase do Império Britânico ocorreu em volta do século XIX e no início do século XX, onde a Inglaterra conseguiu muitas de suas colônias e ilhas, assim parecendo uma força global. No Império Britânico, o Henrique VIII ele conseguiu fortificar sua força naval no intuito de conseguir aumentar o comércio da Inglaterra. E também que uma das coisas mais famosas também era uma das chamadas da época que se chamava Era Vitoriana, onde muitos do Império faziam rotas marítimas junto com postos comerciais que eram rodados pelo mundo. E também é importante citar que no ano de 1877, a Rainha Vitória ela virou uma das grandes imperatrizes que comandava uma grande parte da Índia. Falando sobre os impactos que o domínio inglês tem sobre o Brasil, é importante considerar a origem disso. Portugal tinha fortes relações econômicas com a Inglaterra, e quando o Brasil deixou de ser colônia e foi consolidado como país, algumas dessas relações que a colônia tinha com a Inglaterra se mantiveram, devido à grande quantidade de portugueses que estavam no comando do país na época, e por conta de uma dependência econômica que já havia sido estabelecida ainda nos tempos de colônia. Essas relações foram sendo levadas ao longo do tempo, tendo épocas de dificuldade econômica em que o Brasil recebeu empréstimos da Inglaterra e outras épocas em que, por falta de produção,
de produtos dentro do Brasil, teve que comprar produtos ingleses. Junto com isso, vieram também algumas mudanças para o país, como a proibição do tráfico negreiro, que foi uma das condições impostas pela Inglaterra para manter negócios com o Brasil. Hoje em dia, o Brasil e a Inglaterra ainda têm uma certa relação econômica, pela venda de alguns produtos importados de lá e alguns produtos que exportamos para lá, mas não é nada comparado ao que já foi um dia. O Império Britânico teve um grande impacto no mundo. Muitas das ex-colônias ainda mantêm laços com a Grã-Bretanha. Alguns continentes ainda hoje se assemelham à Europa de muitas formas pelas heranças que foram deixadas após a colonização. A normalização das populações multiculturais, a democracia parlamentar, a língua inglesa e a religião cristã são encontradas ao redor do mundo. Esses podem representar alguns dos impactos deixados pelo Império que se mantiveram com efeito duradouro na história. Agora, falando sobre o processo de industrialização e a economia. Foi na Inglaterra onde ocorreram os mais importantes avanços técnicos no início da industrialização, devido à criação das máquinas a vapor e logo em seguida à criação da eletricidade, fazendo também com que ela ocupasse um importante papel no comércio. A manufatura, sistema de produção em série padronizada e com divisão do trabalho, era o meio utilizado na época, que também se faz presente até os dias atuais. A Revolução Industrial Inglesa também fez surgir uma classe operária, dada como proletariado, que se caracterizou por ganhar baixos salários e por jornadas de trabalho que chegavam a 16 horas. Os operários, que antes eram donos dos teares e rocas, passaram a ser submetidos aos capitalistas. Isso causou várias revoltas contra a industrialização, além de ser um dos fatores que alavancaram a globalização. Muito obrigado pela atenção de todos. Esse foi o Fúria History de hoje. Até nunca mais. Rar!